Turma diferenciada, estamos juntos mais uma vez. Estou aqui para falar para vocês hoje sobre conceitos básicos de campos elétricos e campos magnéticos. A turma que é da física esteja à vontade com a gente. A turma que é da biologia, no final eu vou contextualizar, vocês também não vão ficar de fora e vão poder participar com a gente. Se curtiu o vídeo, se você está assistindo, se você está passando aí pelo canal Docência Diferente, marca a gente lá no Instagram, tá bom? Não esquece não. Não esquece de dar like pra gente. Você que toda semana assiste o nosso vídeo e não está inscrito, inscreva-se, por gentileza, tá bom? Para dar continuidade no nosso trabalho. Vou fazer o contrário. Ao invés de começar com conceitos básicos e ir para conceitos avançados, vou dar início com conceitos avançados. Assim, quando chegar nos conceitos básicos e na parte da contextualização, vocês não vão ter problema algum. Vamos lá que estamos juntos. Pessoal, existem duas grandes classes de materiais na natureza. São os materiais que são magnetizáveis. Um exemplo dos materiais magnetizáveis são os materiais ferromagnéticos. Uma característica deles é que a direção aqui aponta juntamente com a do campo magnético. A aplicação de campo magnético faz ordenar esses dipolos que são magnéticos, e uma característica dos ferromagnéticos é eles apresentarem magnetização espontânea. Existe uma outra classe de materiais que são os materiais polarizáveis. Um exemplo dos polarizáveis são os materiais ferroelétricos. Os materiais ferroelétricos eles ordenam os dipolos elétricos sob a ação de campo elétrico. Uma característica dos ferroelétricos é eles apresentarem polarização espontânea, eis o termo polarizado. Desses dois quase círculos, pseudocírculos, pessoal, vocês podem ver que é um entrelaçamento. Quer dizer, eu tenho aqui uma classe que ela tem mais de uma propriedade ferróica, ou seja, ela é multiferróica. Os materiais multiferróicos são aqueles que apresentam tanto propriedades ferromagnéticas quanto ferroelétricas. Do entrelaçamento de todas as elipses aqui, vocês podem ver que nasce uma pequena classe. Apesar de ser a pequena classe, eu posso falar que é a classe mais importante. São os materiais magnetoelétricos. Materiais que apresentam efeito magnetoelétrico têm uma vasta aplicação, nomeadamente na indústria eletrônica, nanociência e nanotecnologia. Por quê? Porque eles podem, então, fazer esse mix entre campo elétrico e campo magnético no mesmo material. Tá bem? Sendo assim, vale ser interessante a gente começar a falar o seguinte. Vamos focar no campo elétrico, vamos focar no campo magnético. Nossa estratégia. Primeiro eu vou falar para vocês sobre conceitos de campo elétrico, depois eu falo sobre conceitos de campo magnético, e aí, por último, a gente vê como é aplicado no dia a dia, inclusive no corpo humano. Tá bom? Vem comigo. Vocês com certeza já devem ter ouvido já a expressão os opostos se atraem. E isso justamente é relacionado com as cargas elétricas. Nessa figura eu estou apresentando duas, uma é positiva e a outra é negativa. Se as cargas têm os sinais opostos, elas sofrem a atração. Se tem o mesmo sinal, seja positivo, positivo, negativo, negativo, elas vão ter repulsão. O campo elétrico ele é definido como a força elétrica por unidade de carga. A direção desse campo, vocês estão vendo que tem linhas que apontam lá, são as linhas de campo, e a direção do campo elétrico define, então, a direção da força elétrica que surge entre uma carga e outra. Além disso, vale ressaltar que o campo elétrico ele é radial e ele pode apontar tanto para dentro quanto para fora, dependendo dessa posição desse sinal, se positivo ou se negativo. Costumamos falar que cargas elétricas com sinais positivos são fontes de campo elétrico e cargas elétricas com sinais negativos são o que nós chamamos de sumidouros. Tá bem, pessoal? Toda carga elétrica, vamos passar aqui para frente, se o computador me ajudar. Pronto, passou, tá bom? Toda carga elétrica, pessoal, ela é capaz de influenciar o meio ao redor através do seu campo elétrico. Esse Qzinho que aí aparece aqui, é a nossa carga de prova, tá bom? E a razão entre os dois é o nosso campo elétrico. Essa equação, ela determina, então, a intensidade do campo elétrico, tá bom? Esse casão aí é justamente um valor de 8,99 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, a nossa constante. Pode também ser considerada 9 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. O Qzão é minha carga e ali eu tenho a minha distância. O produto do campo elétrico pela distância é o potencial que eu estou falando. Mas, professor, esse potencial é também conhecido como diferença de potencial? Sim, eu não estou conseguindo entender. Beleza, pessoal. Se você não está conseguindo entender, deixa eu dar a explicação. A diferença de potencial, vou repetir isso lá na frente, quando eu estiver falando em termos de bioeletricidade. A diferença de potencial é a força que impulsiona os elétrons. A corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons.
Isso acontece também no organismo humano. No organismo humano, posso citar aqui potencial de repouso e potencial de ação. Já vou liberar um spoiler aqui para vocês que curtem o canal Docência Diferente. A partir de fevereiro, nós vamos ter assuntos completamente direcionados a essa parte de bioeletrogênese. Vou abrir uma aba, que é a aba de biofísica. Você que curte biofísica vai poder estar pegando aqui algumas das minhas aulas, tá bom? Ao longo do processo que eu vou ficar passando aqui na minha disciplina. Isso ocorre a partir de fevereiro de 2021, então nesse ano. Tá bem? Basicamente, você tem primeiro, então, um potencial que é de repouso. Esse potencial de repouso é onde você tem o estado fixo e onde você está em estado estacionário. Cuidado quando eu falo estado estacionário, quer dizer que está mais ou menos em estado estacionário, tá bom? A gente considera que ele esteja lá. E também nós temos o outro, que é o potencial de ação. A definição ela está aí no slide, mas eu posso identificar melhor. O potencial de ação, pessoal, é uma variação e propagação brusca do potencial. Como vocês podem ver aí, a duração, né, no organismo humano é de milissegundos, é muito rápido. Mais à frente, né, no fim do nosso encontro, eu explico para vocês aonde é mais comum a gente ter potencial de ação nos seres vivos. De antemão, o que eu posso falar é que os seres vivos, eles são máquinas elétricas. E por serem máquinas elétricas, é natural que os seus elementos produzam eletricidade. Nessa curva, ele então começa a despolarizar, chega ao seu limiar, que no caso é por volta de 30 milivolts, e depois ele volta à repolarização. Tá bom? Nesse processo de repolarização, a gente pode falar que as células vivas elas apresentam essa diferença de potencial entre os dois lados da membrana, no caso. Porque é comum também, né, onde ocorre fibras musculares e nos neurônios, potencial de ação. Com exceção de algumas raras células vegetais, o interior é sempre negativo e o exterior é sempre positivo. Se vocês quiserem a fonte também tem aí embaixo e vamos dar prosseguimento agora. Ok, pessoal, até agora a gente vinha falando só de campo elétrico, vamos começar a falar de campo magnético. O campo magnético ele é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento elas estão sujeitas à ação de uma força magnética. E essa força magnética ela é capaz de alterar suas trajetórias. O campo magnético ele é o resultado, então, da movimentação das cargas elétricas. Como no caso, por exemplo, bem aqui, de um fio. Opa, vamos lá, tá bom? Como no caso aqui do fio que passa. Deixa eu voltar aqui a figura aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Ørsted. O pessoal fala errado, né? Fala Orestes, é o Ørsted, tá bom? Ele que deu aí esse boom aí no eletromagnetismo em 1820. Aqui basicamente o que eu tenho? Eu estou com um condutor, tenho limalha de ferro. Aqui vocês podem ver a posição da corrente elétrica. Professor, qual é a diferença entre corrente elétrica e tensão elétrica? A corrente elétrica, falei a priori, ela é o movimento ordenado dos elétrons. A tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons. Os elétrons estão lá parados, você aplica uma diferença de potencial como se tivesse, entre aspas, né, empurrando esses elétrons, tá bom? É a força que impulsiona os elétrons. Quando eles são impulsionados, eles seguem um ordenamento correto. Isso daí é a nossa corrente elétrica, que está passando aqui em cima aqui, ó, de verde, tá bom? Dando aquele like para a gente aqui. De acordo com o SI, a unidade de campo magnético é Tesla, em homenagem a Nikola Tesla. O campo magnético, que eu posso falar para vocês, também é uma grandeza que é vetorial, assim também como o campo elétrico, e por isso ela tem também módulo, direção e sentido. Outra característica do campo magnético, vocês podem estar vendo aqui, ó, ela está aqui circundando, né? Está tudo fechado aqui. Uma característica é que essas linhas, as linhas do campo magnético, pessoal, são sempre fechadas. Elas nunca se cruzam. E quanto mais próxima estiver uma da outra, maior vai ser a intensidade do campo magnético naquela região. Além disso, a região dos magnetos, elas sempre saem com linhas de indução. Essa saída, né, da linha de indução dos magnetos que é chamada de norte magnético. E a região em que as linhas de indução emergem são chamadas de sul magnético. Justamente a ideia lá do ímã, né? Perfeito, pessoal. Professor, e em animais, como é que acontece? Tem alguma implicação? É interessante esse estudo dos campos magnéticos? E sim. Estou citando aqui 3 exemplos. Ó. Em cima vocês têm o morcego, tem abelha, tem formiga. Todos eles, pessoal, movimentam-se via campo magnético. Existem outros animais, professor? Sim, temos outros também. Essa orientação magnética, ou biomagnética, como ocorre, né?
ela é justamente oriunda do alinhamento do campo magnético em relação a esses animais que nos seus corpos, né, tem a presença de materiais paramagnéticos, que se alinham paralelamente de acordo com o campo magnético. Vamos olhar aqui esse exemplo aqui que vocês vão entender agora. Basicamente, o que eu tenho então? Estou pegando aqui, estou numa zona que é a magnetobiologia. Vamos falar primeiro aqui das bactérias. Vocês têm zonas aqui, estão imaginando, vou falar aqui de forma esdrúxula, né? Parece como se fosse uma casinha. Eu tenho aqui essas setinhas. Essas setinhas, pessoal, são os dipolos. Na ausência de campo, veja que o campo magnético é nulo, eles estão desorientados, estão desordenados. Eles funcionam como se a gente pudesse chamá-los, né, entre aspas, de bússolas. Se eu aplico o campo magnético, eles se orientam na direção do campo magnético. Se o campo magnético está nessa posição, eles também buscam essa posição. Cada casinha dessa daqui é o que eu chamo de domínio magnético. Como eu tenho vários deles, eu tenho multidomínios. Professor, que relação isso daí tem com as bactérias? Uma característica clara de uma bactéria é o movimento dela ser desordenado. Isso não é válido para uma bactéria magnetotática, tá bom? Elas se alinham na direção do campo magnético. Veja só, essas bactérias estão vindo nessa posição porque o campo magnético também está nessa posição. E nem para essa de cá, vai subindo de acordo com o movimento do campo magnético. Outra característica desse alinhamento, né, via campo magnético é também oriundo de uma competição entre torque e as forças exercidas na bactéria. Um exemplo mais clássico, vocês vão pegar uma imagem aérea, estamos aqui no drone, aqui tem o gado, né, estão pastando aí. Aparentemente, se você estiver lá embaixo ao lado deles, é somente mais um gado pastando. Se você for pegar uma foto aérea, pessoal, vou riscar a tela de vocês aqui, eles têm esse movimento aqui, olha só a posição aqui da minha seta. Lembra o quê? Se eu for fazer agora aqui a casinha, agora vocês entenderam o que são os domínios magnéticos, né? Contextualizando, tá vendo aqui a casinha? Eu estou com 2 domínios magnéticos e aí eles estão alinhados nessa posição, de certeza que a posição do campo magnético é nessa direção. Eles se alinham de acordo com a posição do campo magnético. Interessante. Dando continuidade, pessoal, quando a gente estudou ondas, a gente falou que tem 2 grandes classes, que são as ondas mecânicas, que precisam de um meio material para se propagar, e tem as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para se propagar. Então, nas ondas eletromagnéticas, vocês têm o campo elétrico, nessa zona aqui, também tem o campo magnético, nessa de cá, tá bom? Para quem não está antenado, né, sobre essa relação, esse mix entre campo elétrico e campo magnético, as ondas eletromagnéticas estão mais próximas do que a gente pode imaginar. Só pelo ato de você sair, a radiação que o Sol emite, que é a radiação ultravioleta, ela é onda eletromagnética. A internet que você está utilizando agora aqui no nosso canal é onda eletromagnética. A televisão, ondas de rádio, micro-ondas e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, as ondas eletromagnéticas estão muito próximas da gente. Não vão confundir, né? As ondas que a gente está falando agora, que são ondas mecânicas, o exemplo mais clássico são as ondas sonoras. Pessoal, vocês devem agora estar com a seguinte dúvida. Professor, como o corpo ele é suscetível a efeitos biomagnéticos, será que ele é suscetível também a efeitos bioelétricos? Sim, pessoal. Aí nessa figura, na parte de cima, né, se a gente for pegar, nomeadamente, toda aquela zona cerebral, a bioeletricidade ela corresponde ao estudo dos fluxos elétricos que são produzidos no interior dos corpos dos seres vivos em diferentes porções e com funções particulares. Os nervos, por exemplo, né, eles transmitem os comandos que são tanto de ação quanto de estímulo do sistema nervoso para todos os outros sistemas. E isso daí é através de sinais que são bioelétricos. Esses sinais bioelétricos eles são essenciais para a manutenção da nossa saúde e da homeostase também. Enquanto a eletricidade comum, né, que a gente estava falando no início da aula, ela é utilizada para fazer aparelhos que são eletrônicos funcionarem, ocorre através do funcionamento dos elétrons. A bioeletricidade não. Ela está relacionada com a geração de corrente elétrica graças ao fluxo dos íons carregados entre as membranas, ou até mesmo entre células distintas. Beleza, pessoal. Um local no corpo humano onde a atividade bioelétrica é constante é a pele humana. Logicamente, né, que é uma ação muito pequenina, da ordem de microvolts. E a sua capacidade condutora ela varia de pessoa para pessoa, nomeadamente
varia de acordo com o grau de hidratação de cada um, com o nível de estresse de cada um e com os quadros patológicos. A pele, ela possui essa bioeletricidade graças à capacidade das células na epiderme internalizarem cátions, fazendo com que o meio externo fique saturado com ânions, tá bom? E essa diferença de potencial ela é conhecida como a resistência galvânica da pele. A medição, então, dessa taxa de corrente elétrica ela é utilizada muito na medicina. Nomeadamente, nós temos exames que já são muito normais no dia a dia, que são o eletrocardiograma e o eletroencefalograma, em que eles fazem basicamente? Eles medem os potenciais bioelétricos na superfície da pele, visando mensurar os níveis de estímulos em órgãos específicos, como no caso o coração e o cérebro. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí esse momento conosco. Só falamos de conceitos básicos, contextualizamos aí com aplicações no corpo humano e nos seres vivos, tá bom? Então, caso tenha alguma dúvida aí, pode depois mandar aquele direct pra gente lá no Instagram. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Até a próxima.